Vamos falar agora de política, recebendo no estúdio Felipe Egito, toca aqui. Oi, Matheus. Tudo bem? Tudo bom. Olha só, daqui 2 dias, a eleição de segundo turno aqui em João Pessoa. Como é que estão os bastidores da política entre Nilvan Ferreira, Cícero Lucena? É interessante, eu estava conversando com algumas pessoas, né, sobre essa campanha de segundo turno, e no primeiro turno deu mais ou menos o que as pesquisas estavam apontando, e na verdade isso já é algo comum, né, de acontecer. É muito difícil que hajam viradas, e as últimas pesquisas mostram Cícero Lucena aí com 49%, enquanto Nilvan está em torno ali de 40%, e no primeiro turno a gente viu uma margem considerável de diferença, porque na última pesquisa que tinha saído no sábado anterior às eleições, dava Cícero Lucena com em torno de 27%, então vamos colocar uma margem de erro de 3%, então ele estaria ali entre 24% e 30%, mas na verdade ele teve 20%, então é uma diferença considerável. E como havíamos conversado na semana passada, Matheus, eu penso que assim como no primeiro turno, nós temos que ter também, nós não, né, os candidatos terão que ter uma luta agora para tentar buscar os eleitores indecisos. Eu vejo que é isso aí que eles estão buscando, as alianças que foram feitas. Então a gente viu aí que alguns candidatos se mantiveram neutros, o Rui Carneiro se manteve neutro, o Valber Virgulino se manteve neutro, alguns aí, a Edilma Freire foi para um lado, enfim, alguns candidatos tomaram seus partidos, mas de maneira geral nós estamos vendo uma neutralidade, então nós não tivemos grandes alianças de fato. Será que a tendência é que, por exemplo, uma pessoa que votou num candidato, tipo o Rui Carneiro, que ficou neutro agora, ou o Valber Virgulino, há uma tendência em que um dos candidatos puxem esses votos, ou você acha que esses eleitores realmente vão deixar de votar? Até porque, só lembrando, nessa eleição a gente não tem a questão da justificativa presente no voto, então quer dizer, o eleitor não precisa nem ir até um colégio eleitoral, né? Você acha que os candidatos conseguem puxar esses votos ou o pessoal realmente vai se abster e não vai votar? Matheus, isso aí é uma perspectiva mais assim, pelo público mais ou menos do eleitorado, então espera-se, a gente faz uma análise assim mais ou menos do público, então há uma tendência maior de que aqueles que votaram em Rui Carneiro que vão para Cícero Lucena. Isso não é unanimidade, mas é uma tendência. E que aqueles que votaram em Valber tenham um caminho mais próximo do Nilvan. Então, isso são tendências que nós analisamos, né, de acordo com o perfil de cada um desses que estão no segundo turno em relação àqueles que ficaram ali em terceiro e quarto colocados no primeiro turno. Então, pela análise que nós fazemos, há uma tendência, mas mesmo assim, pelo que eu tenho conversado, muita gente pensa em votar nulo. É isso que eu tenho ouvido, muita gente dizendo que não vai votar. Então, é o que eu tenho ouvido agora nesse segundo turno. É verdade. Os candidatos estão tendo aí que dançar para ver se conseguem puxar esse voto desse eleitorado, né? E uma coisa que é interessante é que, diante do que a gente está vendo, nós estamos vendo, na verdade, uma campanha, Matheus, de muitos ataques pessoais e de poucas propostas. E eu penso que isso, como nós, né, aqui, cidadãos da cidade de João Pessoa, nós perdemos com isso. Então, temos aí 2 dias para a eleição. Que tal os candidatos pararem aí para nos mostrarem propostas nesses 2 últimos dias? Até então, nós estamos vendo mais ataques pessoais do que propostas de fato. Isso é ruim para a população em si, né? Porque os candidatos não conseguem desenvolver ali propostas, um fica atacando o outro. Mas isso não é só exclusividade de João Pessoa, não. A gente vê essa tendência já de alguns anos, né? Eleições nacionais, eleições municipais. Infelizmente acontecem isso, e quem perde é o eleitor com esses ataques pessoais, né? É verdade.